Olá, com esse vídeo eu vou apresentar para vocês como fazer uma tabela no padrão do Nectar. Tá? Fazer a tabela no padrão do Nectar é fundamental para você ter um artigo bonitinho, apresentável, e eu acredito que é facilmente realizável com as nossas ferramentas. Com Stata, com Word e com um pouquinho de paciência e um pouquinho de preciosismo, tá bom? Então, você está lá no seu Stata, tá bom? E acabou de gerar documentos, acabou de gerar uma tabela de resultados bem legal, que você está, né, validada já, que você está bem interessado, né? Note que esses resultados, algumas dessas variáveis têm um tamanho maior do que a tabela está mostrando, então está truncando aqui. E esses nomes não são muito intuitivos, é um pouco complicado explicar para o leitor, né? Existe uma prática na literatura de usar nomes de variável curtinho mesmo e apresentar. Já não é a minha praia. Eu prefiro explicar didaticamente ao leitor do que se trata, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir no Stata, e aí você já tem o mod tab que gera o Word Results, tá bom? Com o nome que você quer. Então, quando você clica, ele vai abrir essa tabela. Está vendo a tabela, né? Essa tabela é um RTF. Em sendo um RTF, você vai ter que salvar em Word, tá? É importante salvar em Word, porque, tá? Vou colocar aqui como versão 1. Salva em Word, porque é o padrão que nós vamos usar. Ele vai falar que vai mudar o formato, blá 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 blá, blá, pronto. Note que essa tabela também ela é grande demais para uma orientação retrato. Então o que nós vamos fazer? Eu vou em layout da página e vou colocar orientação paisagem. E também eu não preciso de um tamanho muito pequeno não, porque mesmo na paisagem ele ocupa espaço demais, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar põe um tamanho maluco aí, grande, tá? Mais tamanhos de papel. E aí você coloca aí 40 por 40, que tal? Um negócio maluco desse assim. Pronto. Ele vai falar para corrigir, você ignora isso, tá bom? E daí você vai ver que agora a tabela, ela cabe, né? Tá cabendo no seu documento. Tá? Bom, se ela cabe no seu documento, note que ela vem idêntica como está no Word, tá? Uma coisa que você pode ir corrigindo aqui, por exemplo, mexe aqui, ajeita um pouquinho. Uma coisa que eu estou economizando bastante, por exemplo, é nas linhas, né? Porque essa tabela vai ficar retrato na minha paisagem, ela é muito, no meu paper, ele é muito grande, tem muitas colunas, então eu vou ter que criar uma seção no Word com uma página só que tenha a orientação paisagem, tá? Eu ainda vou dar uma economizada tirando os KPs, por exemplo. Esse KP aqui, tudo 0001, 0001, passa muito bem no teste. Posso retirar. Não preciso ficar mostrando isso. A estatística já mostra, né? O p-valor também. Os valores do J, estatística J, são altos o suficientes. Eu não preciso, são baixos o suficiente. Eu não preciso ficar mostrando o p-valor. E eu vou tirar. Se algum parecerista pedir, a gente inclui, tá bom? Outra coisa, tá vendo? Eu não gosto quando ele faz isso aqui, ó, 0000. Eu prefiro transformar em 001, tá bom? Se tiver algum desses casos aqui, né? Agora, eu vou transformar essa tabela numa tabela apresentável. Eu vou criar outro arquivo. Um outro arquivo que eu já tenho um molde, tá bom? Esse molde me ajuda bastante para ficar trabalhando. E lá eu vou copiar os itens que estão aqui, né, um a um, e com bastante paciência, na verdade. Essa tabela já está criada, está aqui atrás, tá vendo? Olha que beleza essa tabela. Ela é o equivalente da outra. Na outra eu tinha oito colunas, tá? Só que o que eu fiz com esse molde? Eu coloquei umas linhas aqui. Note que eu mudei o nome, coloquei aqui um nome mais bacana das variáveis. E aqui, olha, tá vendo? Eu tenho nomes mais completos. Eu fui escrevendo e fui ajustando o tamanho, tá? Eu também dei um espaço suficiente para colocar aqui
a especificação de painel de dados que cada uma delas tem. Note que eu coloquei em itálico para ficar mais bonitinho, tá bom? Essa tabela eu posso passar para você e você pode usar ela como um molde. Você vai copiando da tabela anterior, é só ir copiando um a um ou copia, vai aprendendo, né? Copia umas partes e cola. Cuidado para não colar no lugar errado e certifica-se que as linhas estão idênticas às linhas da tabela anterior, só que com os nomes modificados. Coisa que você pode fazer é copiar dessa tabela com os nomes originais, cola na tabela com o nome original e vai ajustando, colocando nomes bacanas. Obviamente que se você tiver uma equação no seu paper, daí você vai usar a equação com esses nomes aqui, não com os nomes do Stata que o leitor não tem acesso, tá bom? O que mais? Bom, aí você vai falar, pô, professor, eu copiei da tabela anterior e ela está toda deformada em termos de alinhamento. E você sabe que eu não gosto de coisas desalinhadas. O desalinhamento, ó, tá vendo? Esse lado aqui está bem alinhadinho, pelo menos essas duas colunas, essa aqui já não está. Tem problemas. Tá vendo? O negativo não fica pontinho com pontinho. E essa aqui está péssimo, né? Bom, essa tabela aqui, deixa eu abrir para você de um outro jeito, para você ver melhor, tá bom? Essa tabela, ela já tem uns formatos cadastrados no meu Word, como estilos. Você está vendo aqui os estilos do Word? Eu já cadastrei uns estilos. E aqui eu tenho um table neg e um table pos, tá vendo? Table neg, table pos. Você está vendo? Eu vou chegar na tabela e vou colocar, por exemplo, essa coluna inteira aqui como table neg. Table pos, pronto, coloquei. Opa, tá vendo? Vou ter que alterar os que forem neg. Vai na mão. Vou lá e clico, table neg, tá vendo? Ó? Aí já alinhou. Table neg. Opa, alinhou de novo. Tem mais algum neg? Tem. Table neg. Essas já estão alinhadas porque eu já tinha feito isso antes, tá? Table neg. E assim é um por um. É artístico, tá bom? Aí eu vou chegar aqui, ó. Posso fazer isso com todos agora. Vou pôr table pos. Pronto. Chega aqui, ó. Table neg. E assim vai, tá? Até você chegar numa tabelinha, olha, eu vou fazer isso com essa coluna só. Table neg. Aqui, ó. Table neg. E aqui também. Opa. Pronto, olha que belezinha como é que ficou, tá vendo? Então agora eu tenho nomes bacanas no cabeçalho, nomes bacanas aqui na primeira coluna, eu tenho esse espaçamento do cd pair fixed effects, time fixed effects, e uma outra coisa que eu vou começar a colocar nas tabelas é avisar o leitor qual variável é endógena e qual não é, quais são e quais não são, tá? Então, por exemplo, pax per flight é endógeno. Então eu vou ter que fazer das tripas coração para dizer para o leitor que essa variável aqui é endógenos, tá bom? Pode fazer assim, ó, endógeno, né? Seria legal. Ou então endógenos. Vai depender do espaço que eu vou ter no final, tá bom? Então, ó, endógenos. Se por um acaso eu achar que isso aqui vai ter que ser ampliado, porque eu tenho outras variáveis que são endógenas. Por exemplo, essa variável aqui que está interagida, ela é endógena, então eu vou ter que abrir, né, ó, vou ter que abrir isso aqui um pouco mais, né, e aí fazer o ajuste para inserir essa informação. Essa coluna eu vou ter que trabalhar ela e colocar aqui, ó, endógenos em cada um, para dizer para o meu leitor que eu tenho variáveis endógenas, tá bom? O que mais? Você está vendo que eu mudei os nomes aqui? Olha, na tabela antiga estava R2 adjust, eu gosto de mexer nisso aqui, deixar tudo bonitinho, tá bom? Então tem os nomes aqui que eu já validei, estão colocados aqui, né? Note que eu coloco vírgula para separador de milhar, então faço em um por um, na tabela original não tinha, tá? E também alinho todos aqui como table pos, tá? Opa, essa aqui subiu, né? Essa aqui subiu, você tá vendo, ó? Então o que eu vou fazer? Vou colocar vou colocar 6 pontos antes, aí ele desce de novo, você está vendo? Esse aqui costuma ser rebelde, né? Então, na verdade, eu tenho um outro que eu vou colocar ele bonitinho aqui assim, ó, tá vendo? E assim vai. Table pos,
e assim por diante, tá? O que que acontece? Se ele ficar mal comportado, você pode fazer o seguinte, ou você mantém o alinhamento, na verdade, aqui o que eu costumo fazer também, quando ele fica mal comportado, é colocar para a direita, alinhamento à direita, tá vendo? Ó, vamos ver como é que eu fiz nesse aqui. Layout da página, à direita eu pus 0,6, então eu posso pôr 0,6 aqui também, tá vendo? Ó? 0,6. E aí ele abre um pouquinho os outros, tá vendo? Ó? Ele abre um pouco as colunas, não tem problema. Contanto que fique tudo alinhadinho, né? Depois você vai ajustar no olhômetro o tamanho das colunas, tá certo? É isso. Ao final, vá lá, você tem uma tabela, como é que você vai colar no Word? Você vai copiar essa tabela. Isso aqui você vai salvar com o nome da tabela. Então, nesse caso aqui, está com falha de ativação do produto, né? Tá bom. Esse caso aqui, você salva como número da tabela, um arquivo único, separado. Você vai mandar isso para o editor quando o seu trabalho for aceito. E aí, você salva isso, tá? No paper, ele não vai entrar como editável, não. Você vai copiar, copia, e você lá no paper, não aqui, mas vou dar o exemplo aqui nessa brincadeira aqui, você vai colar, tá bom? Cola, pode vir aqui, ó, colar especial, cadê o colar especial? Opa, tá aqui, página inicial, colar especial. Você vai colar como meta-arquivo avançado, tá? Aí ele não é editável, mas ele também não mexe. Você vai ter que ajustar as bordas, porque o arquivo é maior do que o seu arquivo, né? O tamanho da tabela, ele tem bordas que vêm do meta-arquivo avançado. Dá uma fechadinha, tá vendo? Vá lá, vai estar lá no seu paper desse jeitinho. Você pode alterar o tamanho dele, melhorar um pouquinho, aumentar. Mas aí, assim que o paper for aceito, os caras vão falar assim para você, me manda os arquivos editáveis, né? Aí você vai mandar essa tabela aqui, tá bom? Espero que isso seja útil e daí, se você tiver mais dúvidas, né? Quanto mais esmero você tiver nisso, melhor. Isso impressiona, tá bom? Esse tipo de coisa, na minha opinião, impressiona. Um grande abraço a todos, boas tabelas.